São várias instituições de ensino superior e mais de 20 mil alunos em Campos dos Goytacazes. Se você faz parte desse grupo, esse programa é para você. Começa agora o Mundo Universitário. O IBGE divulgou os dados do PIB de 2016. Foram dados catastróficos, mais uma vez, para a economia. Foi uma recessão de 3,6%, que, acumulada com a recessão de 2015, que foi um decréscimo de 3,8%, gerou uma recessão na economia brasileira sem precedentes na história. Como é que isso impacta o seu bolso? Como é que isso impacta a sua vida? Para responder essas questões, a gente convidou aqui o professor Alexandre Said, que é economista, é consultor e está sempre dando essas dicas e orientações importantes na área de economia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Alexandre, sobre essa questão. Primeiro, como é que esse decréscimo, esse encolhimento da economia impacta na vida das pessoas e, em especial, do nosso público universitário? Bom, de fato, esses indicadores que o IBGE divulgou, né, mostram que a economia brasileira, como você disse na sua introdução, passa por uma das piores crises da sua história. Eu digo que é da história capitalista, né, da história pós-Brasil colônia, não tenho dúvida disso. Para a gente, né, e a gente sente isso claramente na nossa casa, no contato com os amigos, essa crise, essa redução do PIB, essa taxa negativa, diz para mim o seguinte: no ano de 2016, no final do ano de 2016, todos nós brasileiros estávamos, em média, 3,6% mais pobres do que estávamos em 2015. Se a gente acumular os últimos 11 trimestres, em média, nós brasileiros ficamos quase 10% mais pobres nos últimos 3 anos. Essa média mostra o seguinte: se alguns ficaram ricos, outros ficaram 15%, 20%, 30% mais pobres. E como é que a gente percebe isso? Desemprego, 13% de desemprego, pessoas sem condições de se sustentar. A gente encontra nas ruas muitos vendedores ambulantes. A situação complicou muito de uns anos para cá, fruto de erros de política econômica, que a gente pode até abordar aqui, não sei se a gente vai tratar exatamente desse tema, né? Escolhas erradas e sucessivas políticas equivocadas nos últimos anos. Eu não vou botar na conta do último governo, do atual nem do anterior, mas com certeza a responsabilidade é grande, porque faltou competência nas escolhas e nós estamos pagando a conta disso. São várias reformas, inclusive, sendo propostas assim de uma maneira emergencial para tentar resolver isso. Está de acordo com o que você está falando, não é algo específico de um governo ou de outro, mas de uma trajetória de governos, uma trajetória política de adiamento dos problemas, né? Problemas não só de questões de reforma previdenciária, política, tributária, mas investimentos em infraestrutura, né? A gente estava conversando antes, quer dizer, o país, para se desenvolver, precisa de um investimento muito forte em estrutura, em logística, para poder escoar a produção e tantas outras coisas que são importantes para isso, para o país crescer efetivamente, não é isso, professor? Exatamente. O professor Edmar Baixa, que é um economista conhecido, ele fala o seguinte: a economia brasileira cresce a voo da galinha. O que significa? A galinha não sabe voar, ela não tem autonomia de voo. Então, cresce, cai. Nos últimos 40 anos, nós tivemos 9 crises. Por quê? Falta investimento em infraestrutura, o sistema de transportes é desequilibrado, não existe uma ferrovia capaz de escoar a maior parte da produção do país que poderia ser transportado pela ferrovia. Nós tivemos problemas essa semana de transporte de grãos, infraestrutura, apagão de energia elétrica nós já sofremos, baixa qualidade da mão de obra, baixa capacitação da mão de obra, a carga tributária elevada, falta de competitividade da produção. Ainda assim, você vê, com todos esses problemas, nós conseguimos sustentar a economia brasileira nesses últimos 3 anos graças a um bom desempenho das exportações, exportação de grãos, minérios, etc. Então, o país é viável. Agora precisa ter, né, primeiro, responsabilidade na gestão desse país. A questão política é fundamental. Os agentes da economia, os atores da economia têm que confiar nos seus políticos. Hoje a gente vive uma crise que é decorrente de erros, mas também de falta de confiança no sistema político. E a gente vai assistir, porque eu também não gosto de trazer esse discurso apocalíptico sem dizer que existe uma possibilidade de mudar, de reverter uma inflexão. Se a gente chegou no fundo do poço, a gente sai.
E realmente a projeção já para 2017 é um crescimento da ordem de 0,8%, 1%. A gente precisa então aproveitar essa oportunidade dessa retomada e inserirmos como pessoas, como atores, bem nesse processo de reinício, de recuperação do PIB brasileiro. Alexandre, o impacto dessa situação, dessa retração da economia para o nosso público, para o universitário e para as instituições de ensino superior? Bom, todos já começam a sentir. Nós temos colegas, nós temos alunos, nós temos várias pessoas do nosso dia a dia que perderam seus empregos exatamente por conta dessa crise. O primeiro impacto é onde as instituições mais sentem, né? A dificuldade de captar alunos, de formar turmas, a gente sabe disso. Agora, o que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, se é uma crise, né, é uma oportunidade, a educação tem que ser tratada como prioridade. A hora que a economia voltar a crescer, quem é que vai conseguir a ocupação imediata? Quem vai conseguir as melhores colocações? Aqueles que estiverem qualificados, habilitados, capazes de oferecer algo mais aos empregadores. Então, eu dou essa dica. Não é porque nós estamos vivendo uma crise que nós vamos sentar e chorar. Vamos agir, vamos atuar, vamos investir na nossa educação, na nossa capacitação, que com certeza teremos oportunidades. E quando a retomada acontecer, e ela já começa agora, né? Com certeza as melhores ocupações serão obtidas por essas pessoas que acreditaram nessa possibilidade. Isso aí, vale a pena então fazer um esforço, se manter mesmo com a dificuldade, com a retração, com a recessão, se manter na universidade, estudando, fazendo cursos de extensão, se capacitando, porque o mercado também na crise fica mais seletivo. Como você tem menos oportunidade de trabalho, tem mais gente procurando vaga, as empresas acabam selecionando mais as pessoas e os mais capacitados acabam sendo escolhidos, não é isso? Uma ótima dica que você está dando aí para as pessoas que nos assistem. Olha, não vamos parar e ficar chorando e reclamando. Vamos nos qualificar, buscar as oportunidades que com certeza elas vão surgir. Agora, a gente está falando de um cenário macro brasileiro, macroeconômico e tal. Na nossa região, Alexandre, somado a essa crise econômica, nós temos a crise dos royalties. Crise do petróleo, que impactou significativamente também as cidades que dependiam muito dessas rendas. Qual é o cenário atual para a nossa região? Olha, a gente vai sofrer um pouco mais, até porque o efeito da crise tem sido mais devastador aqui, porque cometemos erros de políticas anteriores. Os recursos provenientes dos royalties tinham que ser usados de outra maneira. Eles deveriam ser usados na atração de empresas, né, no estímulo, em investimentos em infraestrutura que atraíssem empresas para cá, no aproveitamento das nossas vocações. Campos tem uma vocação agrária, Campos produziu açúcar e a gente acreditou que o petróleo iria sustentar eternamente essa economia. A gente viu que chegou um momento que os preços baixaram de $100 e poucos o barril para 50 e aí, né, aquela dependência extrema aos recursos públicos, né, a dependência da cidade à prefeitura, né, mostrou a nossa fragilidade. Então, agora, com a retomada, com a recuperação, o preço do petróleo vai voltar a crescer um pouco, já apresentou uma recuperação recente, mas mesmo que não volte aos $100, qual é a dica? Nós temos que mudar a nossa maneira de gerir os recursos desse município. A lição foi dada. Os gestores que estão aí devem aprender e tentar encontrar soluções e saídas que diminuam a dependência do nosso município para esses recursos. Com certeza, né, investimento em infraestrutura, Campos tem um mercado forte, Campos está próximo de dos grandes centros desse país, próximo do Rio, próximo de São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, temos o Porto do Açu como oportunidade, então a gente tem tudo para ser para aquele Eldorado que a gente acreditava em determinado momento e depois chegou a ter uma decepção, para que aquilo acontecesse. Depende muito da gestão pública. Nós temos as nossas universidades com a capacidade de qualificar os alunos. Nós temos, vamos dizer assim, o receituário está na nossa mão. Só depende da gente e se a gente aprender com as lições do passado, com certeza vamos, né, conseguir fazer essa cidade avançar e crescer mais. É isso aí, Alexandre. E com a mudança dos governantes recentes, nas últimas eleições nós vimos os governos locais sendo modificados radicalmente, né? Praticamente todos os governos locais da nossa região aqui tiveram troca de partidos, de comando. Então fica essa dica importante para que os governantes aqui em Campos, a gente já tem visto com bons olhos algumas ações positivas nesse sentido, né? Acabar com essa dependência dos royalties, de algumas políticas tradicionais que deixaram a cidade nessa situação, mas existe possibilidade de reversão. Te agradeço pelas dicas e vou te convidar outras vezes para participar do nosso programa, que é sempre muito legal te ouvir essas dicas de economia
para o nosso público universitário. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer falar de novo com vocês aqui, quantas vezes você achar necessário.